Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu aqui na minha casa, vocês na de vocês, temos que tomar cuidados redobrados. A situação em Florianópolis já esteve mais tranquila, né? O índice de pessoas contaminadas está aumentando, por isso mais cuidados, nada de relaxamento, a gente deu uma relaxada sim. Eu reconheço também que eu comecei a andar um pouco mais aí na rua, agora tenho que me conscientizar que tenho que ficar mais ainda dentro de casa. Apesar do que eu tenho evitado, tá? Eu sei que vocês estão se sentindo agoniados, mas é natural, né? Mas é necessário para a nossa saúde. Nós queremos muito ver vocês, ver em breve, quanto antes, acabar com essa situação desse distanciamento, mas para que isso ocorra o quanto antes, nós temos que colaborar com as medidas restritivas, ok? Esse é o nosso primeiro recado. E nós estamos falamos nos nossos últimos encontros a respeito do período moderno da expansão marítima, de grandes navegadores, de grandes navegações espanholas, navegações chinesas até, navegações portuguesas, navegações que estão um pouco fora do contexto que você já tivesse ouvido falar. E das navegações, uma delas nos cabe ressaltar com importância, é uma grande navegação portuguesa. Aliás, Portugal, assim como Espanha, foram as grandes potências marítimas dos séculos XV e XVI. Foram eles que estiveram à frente de todas as outras nações. Até porque Portugal e Espanha dividiram um novo continente, um novo mundo. A América, ao ser descoberta em 1492, faz com que acenda uma luz vermelha, amarela, sei lá que cor, mas Portugal sai correndo atrás e resolve, junto ao Papa, conseguir dividir o Novo Mundo em dois hemisférios, uma parte portuguesa e uma parte espanhola. E essa divisão foi estabelecida pela linha de Tordesilhas, que recebe esse nome porque foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. Então, essa linha imaginária cortava as terras brasileiras desde Belém do Pará até Laguna, em Santa Catarina. Então, essa linha imaginária dividiria os dois novos mundos, né? As duas novas partes de um novo mundo. Então, falando sobre Portugal e a chegada no Brasil, é importante saber que quando aqui chegaram os portugueses, não houve um descobrimento. Como é que eu poderia falar em descobrimento se aqui foram encontrados cerca de 5 milhões de índios? Seria muito deselegante, né, gente? Chegar e desconsiderar os 5 milhões de pessoas que viviam aqui. Esses índios eram pessoas que tinham suas vidas organizadas, viviam com suas atividades de subsistência, sua pesca, sua caça, agricultura de subsistência, pequenas roças de mandioca, principalmente, praticavam técnicas agrícolas que não são mais praticadas hoje em dia, mas praticavam, como por exemplo a coivara, a queimada. Tinham um padrão de vida de total encontro com a natureza. Não que isso queira dizer que eles fossem ecologistas, porque senão não estariam praticando queimadas. A coivara é uma prática que não é ecológica, certo? Põe-se fogo na mata, depois tira-se o excesso e planta-se naquele mesmo local. Isso desgasta o solo, empobrece o solo com o passar do tempo, e isso é extremamente agressivo ao meio ambiente. Isso é uma prática ainda comum no século XXI. Aprendizado de quem? Indígena. Tá? Bom, mas o que me importa hoje aqui é conversar um pouquinho sobre esses primeiros dias. A chegada de Cabral e o choque cultural que se cria com a chegada dele. Quando Cabral chegou, ele levou aí cerca de 2 dias para manter um contato de fato com os nativos. Cabral chega com uma esquadra, com uma expedição grande, grandiosa, com grandes embarcações, e essas embarcações elas são um motivo para chamar a atenção dos índios, que ficam meio que escondidos, ressabiados, e depois de aproximadamente 2 dias é feito o primeiro contato. Um grupo de nativos vai ser levado até a esquadra onde está o Pedro Álvares Cabral. Bom, esse contato fez com que os índios ficassem observando tudo. Aliás, dizem que eles apontaram, diz um documento, o primeiro documento registrado sobre o nosso país, sobre o Brasil,
não é uma fotografia, não é uma filmagem, não é uma certidão de nascimento, mas funciona como se fosse tudo isso junto. É uma carta. A carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é um escrivão, é um responsável por escrever os diários de Cabral, de sua expedição, e ele escreve uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel I, mas Dom Manuel, a gente pode somente chamá-lo assim, falando, retratando um pouco do Brasil. E ele também descreve essa situação. Os índios, olha que fato curioso, né? Os índios apontaram para alguns objetos metálicos, o que despertou nos brancos o quê? O desejo de que aqueles objetos metálicos fossem ouro, que ouro houvesse nas terras ali recém-chegadas e não descobertas. Bom, o ouro demorou-se a ser encontrado, né? Foi encontrado somente em grande escala no século XVIII, portanto passaram-se aí cerca de 300 anos aproximadamente. Mas estes índios, eles ao chegarem junto ao comandante, lhes foi oferecido, eles aceitaram um pouco d'água. Obviamente que logo cuspiram essa água. Era água vinda da Europa, que estava há meses engarrafada, envasada, né, colocada dentro de barris. Era água velha. Índios acostumados a beberem água pura das grandes nascentes que tinham em todo o litoral brasileiro, não ficar tomando água velha. Então vejam que já há ali um contexto de diferenças de comportamento. Outra diferença de comportamento, ou outras, são visíveis, né? O homem branco usava roupas, o índio nu. O homem branco tinha barba, o índio pouco pelo no corpo, pouquíssimos pelos no rosto. Homens brancos de tez de pele mais clara, de cabelos mais claros, homens brancos que não tinham o cabelo talvez tão liso quanto os dos índios, homens brancos que eram maiores, homens brancos que possuíam armas de fogo, homens brancos que possuíam chapéus, homens brancos que estavam numa grande nau, numa grande nave, não numa espaçonave, mas num navio, uma caravela. Então, todo esse comportamento e todos esses objetos dos homens brancos faziam com que, naquele momento, Caminha registrasse um choque cultural, um grande choque cultural, uma diferença de comportamento, uma diferença de hábitos, uma diferença de pessoas de lugares diferentes, com ideias diferentes e objetivos diferentes. Obviamente que o objetivo do homem branco, ao chegar no Brasil, era estar chegando nas Índias. Nós falamos disso no nosso último encontro. Eles iam em busca das chamadas especiarias, produtos que não eram produzidos, que eram raros na Europa. Produtos como a porcelana, principalmente da China, a seda, tecidos, né? Como a seda. Produtos como temperos, cravo, gengibre, canela. Produtos como joias. E esses produtos, alguns deles foram encontrados no Brasil, mas não se havia chegado nas Índias. Os portugueses tinham interesses capitalistas. Esses produtos seriam levados para serem comercializados na Europa. Tempos após o descobrimento, uma história, fala que um branco foi um dia pescar com um indígena. E ao entrar na canoa e remar, e percorrerem alguns quilômetros de onde partiram, eles chegaram no ponto de pesca. O índio conhecia aquilo muito bem. Jogaram redes, jogaram balaios, pegaram muito peixe. E quando chegou um certo momento, o índio olha para o branco e diz: olha, a partir daqui nós estamos voltando para casa, vamos voltar para a tribo, né? Vamos voltar. O homem branco: não, está cheio de peixe, agora que está dando peixe, nós vamos embora. O índio olhou para o branco e disse para ele: tu vai comer isso tudo? Óbvio que ele disse na língua dele, né? Mas vai comer isso tudo? Não, né? A gente come, e aí quando a gente estiver com fome, a gente volta e pega mais. Com essa filosofia, nós teríamos peixe para todo mundo, mas nós temos uma filosofia, uma cultura diferente. Então, essas questões culturais, elas são questões que até hoje fazem com que a escassez vá se tornando comum entre a vida de todos nós. Certo? Bom, pessoal, já que o descobrimento do Brasil é uma consequência das grandes navegações, e as grandes navegações nós vimos na aula passada,
nós vamos seguir agora um pouco nossos próximos encontros, um pouco de assuntos ligados à colonização do Brasil, a colonização das terras americanas ou sul-americanas. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês continuem se cuidando e espero que vocês participem fazendo as atividades. Eu devo ter deixado um link para vocês darem uma olhada em alguns temas ligados a essa parte lá no portal. Tá? Nós temos referências bibliográficas também colocadas ali. Se vocês encontrarem qualquer coisa que vocês possam assistir, qualquer filme que possam assistir a respeito da história do Brasil, tem uma sátirazinha, um filme brasileiro, Caramuru, sobre a história de Caramuru, vale a pena assistir, tá? Estou com saudade de vocês, espero encontrá-los em breve e vamos nos encontrando por enquanto por aqui. Um grande abraço e até a próxima.